Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer quando o nosso colo do útero muda de lugar. Então, gente, o colo do útero, ele não fica no mesmo lugar sempre, mesmo no nosso ciclo normal. O que acontece? Geralmente na época da ovulação ele está mais alto, geralmente na época do período menstrual ele está mais baixo. Tem pessoas que ele não abaixa, ele fica lá em cima, é o pessoal que tem colo alto. Tem pessoas que ele abaixa mais, que é o pessoal do colo baixo, como eu. Mas ele também, além de ir mais para cima e mais para baixo, ele pode ir mais para o lado, mais para o outro. E isso daí interfere no uso do coletor. E eu vou usar para ilustrar esse vídeo esse coletor, que é o Love Your Body, um coletor nigeriano que infelizmente ele não é mais vendido no Brasil, mas alguns anos atrás ele era vendido no Brasil e nessa época eu comprei. E para quem segue o canal desde aquela época muito antiga, sabe que eu amo esse coletor. Infelizmente ele não é mais uma opção aqui pra gente. Se você quiser ele, você precisa importar do site oficial na Nigéria. E foi com esse coletor que eu descobri que o colo às vezes some, fica em outro lugar diferente do que a gente está acostumado. E o que aconteceu comigo? Eu contei essa história aqui há muitos anos atrás, mas vamos lá contá-la de novo pro pessoal que é novo aqui no canal. Eu usava muito o Love Your Body para os meus dias de fluxo intenso. Geralmente, quando a gente está com fluxo mais intenso, as pessoas que têm colo baixo, principalmente, o colo tende a baixar mais um pouco em dias de fluxo mais intenso e ele tende a levantar, subir mais um pouco em dias de fluxo mais leve. Então, só para ilustrar para vocês que o dia que eu estava usando esse coletor era um dia que meu fluxo estava bem intenso. Ele tem uma capacidade muito boa. Esse aqui é um Love Your Body P. É uma marca especializada em fluxo intenso. Eles têm mais dois outros coletores, o M e o G, que são maiores ainda do que esse. Mas não vão ser coletores para quem tem colo baixo como eu. Então, o que eu fazia? Eu usava a minha dobrinha meio diamante, normal, como vocês sabem que eu sempre uso. E eu inseri o coletor, e aí eu empurrava aqui para ele abrir. E aí o que aconteceu nesse dia? Eu coloquei o coletor e eu comecei a empurrar isso aqui para cima e chegava em determinado lugar e ele não abria mais. Ele não abria, isso daqui ficava no meio do caminho e eu não conseguia abrir o coletor de jeito nenhum. E era um coletor que eu estava acostumado a usar. Nessa época, eu já era bem adaptada a coletores. E eu achei muito estranho. E aí eu tentei outras dobras e eu começava a tentar empurrar e não conseguia. Talvez eu estivesse usando a dobra lábia, que era uma dobra que eu gostava muito de usar também com esse coletor. Eu não lembro, se você assistiu o vídeo original, vai ter lá a dobra certinha que eu estava usando. Mas a questão era, eu empurrava isso daqui e ia até determinado ponto e depois o coletor não abria de jeito nenhum. Depois de algumas tentativas, eu me irritei, tirei o coletor e falei assim, eu vou olhar, eu vou sentir, né, olhar com o dedo para ver o que raio está acontecendo aqui. Então assim, eu fui com o meu dedo em busca do meu colo do útero. E vocês sabem quando a gente está descendo uma escada e o degrau tá mais perto do nosso pé do que a gente pensa e a gente cai assim? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Nessa época eu sabia muito bem onde era a posição mais comum do meu colo e na hora que eu inseri o dedo para procurar o colo, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu inseri o dedo e eu bati no colo muito antes do que eu estava esperando bater no colo. Meu colo sempre foi baixo, em torno de 4,5 a 5 centímetros. E naquele dia ele estava um pouco mais baixo do que eu estava acostumada. E aí na hora que eu botei e senti a posição que ele estava, eu vi logo de cara, nossa, meu colo está mais baixo. Então o que estava acontecendo? Quando eu botava o coletor, o colo estava mais baixo do que eu esperava. Então eu esperava que eu ia colocar o coletor até aqui e o coletor não ia. Então na hora que eu ia tentar empurrar isso daqui para ele abrir, o colo não deixava. Porque o que eu estava fazendo? Eu estava colocando o coletor atrás do colo, do lado do colo.
E aí na hora que eu ia empurrar a dobra não abria, porque o colo tinha virado uma barreira, né? E eu acho que com a dobra lábia a gente consegue ilustrar isso muito bem. Basicamente o que acontecia era, eu tava aqui botando o coletor do lado do colo e na hora que eu empurrava isso aqui, o colo não deixava ele abrir. E aí ele ficava todo amassado, todo dobrado. Não amassado assim, que é o amassado normal. Ele ficava com a borda aqui embaixo, quase no fundo do coletor. E aí eu removi, e eu já tinha tirado o coletor, e eu olhei e falei assim, nossa, que interessante, meu colo não tá no lugar onde eu achava que ele estava. Então, meu colo tinha mudado de lugar e ele estava mais para baixo. E na hora que eu inseri o coletor, eu estava botando o coletor do lado dele, porque na minha cabeça ele tinha que entrar até aqui, mas o colo estava mais para baixo. Então, gente, o coletor, como ele não absorve fluidos, ele precisa estar posicionado corretamente embaixo do colo, porque se ele estiver posicionado aqui ou aqui, ele não vai coletar nada, né? Vai ter vazamento. Então, foi isso que eu fiz. Eu abaixei o coletor, novamente dobrei com a dobra lá que eu tava usando, que muito provavelmente ou era meio diamante ou lábia, e aí eu não inseri ele tão profundo assim, porque pode parecer que o colo é uma barreira e não tem nada atrás dele, mas tem sim, gente. A gente tem uma parte que fica dos lados do colo. Então dá sim para você colocar o seu coletor para cima do colo, depois da abertura do colo, e não perceber. Então o que eu fiz foi colocar o coletor um pouquinho mais para baixo, e aí ele abriu. E eu vi que esse fundinho aqui realmente ficou bem na entrada do canal. Não me incomodou e eu consegui usar o coletor normalmente. Mas isso é uma coisa que acontece muito e confunde muitas pessoas. O colo às vezes está mais para baixo do que você acha que ele está, ou mais para cima também, ou mais para os lados. O meu colo ele é bem centralizado, ele nunca ficou para os lados. Mas tem pessoas que têm o colo para os lados e aí nesse caso você precisa... Aí eu tô acostumada a colocar o coletor nessa angulação, mas agora meu colo tá aqui. Então eu preciso consertar a angulação para poder o coletor ficar na direção de onde o fluxo está saindo. Então basicamente é isso, gente. Tá com dificuldade depois de usar o coletor muito tempo. Quando isso aconteceu comigo, eu já usava coletor há mais de ano. Então, eu acho que, ou cerca de um ano, eu não lembro exatamente. Mas mesmo se você já usa o coletor há muito tempo e de repente não consegue mais colocar, seu colo muito provavelmente mudou de lugar. Isso acontece muito também pós-gravidez, pós-parto, o colo muda muito de lugar. Se você usa um tipo ou outro de contraceptivo, seu colo pode mudar de lugar também por conta dos hormônios. DIU. A mesmo DIU de cobre, que não tem hormônios, o seu colo pode mudar de lugar, isso é muito comum. Coloquei o DIU e agora o meu coletor não funciona mais. Primeiro que o seu fluxo vai mudar, segundo que a posição do seu colo também pode mudar. Então, é só começar do zero, procurar o seu colo, ver onde que ele tá, onde que tá a aberturinha dele, para qual lado ele tá, e aí você vai ter que reposicionar o seu coletor para que ele fique debaixo do colo na direção certinha. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.